Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um videocast aqui no canal Fora da Sala. E hoje, eu e meu parceiro Danilo Oliveira, do site Cinesia Geek, estamos inaugurando um quadro aqui chamado Fora da Sala e Cinesia Geek Convida. Um quadro bem diferenciado que ninguém na internet fez. Como é que vai funcionar? A gente vai escolher uma pessoa que não tenha nenhum tipo de canal no YouTube, não escreve críticas no Instagram, não tem blog, não tem nada, apenas gosta de cinema. A gente vai convidar uma pessoa comum, né, para falar sobre assuntos que ela gosta envolvendo a arte de uma maneira geral, cinema, séries, quadrinhos, livros e afins. E para a nossa primeira convidada, nós temos aqui Lu, uma pessoa que já fez participação aqui no Fora da Sala. Ela conhece mais do Star Wars que muita gente aí. E aí, Lu, tudo bom? Tá. Conheço nada, eu sou fã, como eu disse, eu sou uma pessoa comum que gosta, né, desde a adolescência, então me interessa um pouquinho. Eu tô aqui para trocar ideia, né, com vocês. Ela é uma nerd como a gente, mas é mais casual, então essa é a ideia. Né? Inclusive, aprendi muito com vocês, né, diga-se de passagem. E, na verdade, eu quis trazer essa pauta aqui. Eu já havia conversado com o Lu pelos bastidores, né? Porque todo mundo fala mais do quê? Da trilogia clássica, da trilogia nova, enfim. E eu não vejo muitas pessoas falando das séries. Até fala, só que fala de séries isoladas, de uma série específica. Mandalorian, ou Guerra dos Clones, enfim. E hoje o Lu vai falar aqui de 10 séries de Guerra nas Estrelas, que facilmente pode ser criado uma expansão do universo de Star Wars, né? Se você se considera fã, saiba que o mundo de George Lucas vai muito além dos filmes, né? Que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. É muito além mesmo. Se fosse colocar dentro das séries ou dos filmes o universo expandido de Star Wars, teria muito conteúdo. Mas, enfim, é um universo mesmo de assuntos, quadrinhos, né? Livros, games também. É o que chamamos de transmídia, né? Agora, essa coisa Sim. Agora, Star Wars, depois da compra da Disney, Star Wars transformou nisso. O cinema não é só o cinema, não é só os livros que já tinham do Legend, que também depois eles tiraram do cânone, eles reorganizaram o cânone e aí trouxeram um universo compartilhado com série, filme, livro, games também agora, e só tem que expandir mais, né? Porque, claro, né? Sim. É uma franquia que gera muita grana. Eu acho, Dan, que eles vão cada vez mais buscar, até mesmo no Legend, coisas que vão trazer para o canon. Eu tenho essa impressão. Exatamente. Então, pronto, feitas as devidas apresentações, vamos para o conteúdo, né? Vamos soltar a vinheta e para a primeira série que Lu vai falar aqui. Ah, e eu não posso esquecer de falar. As séries que vão ser citadas aqui não é por ano de produção, é por ordem cronológica, criando um link com os filmes aqui, como eu citei. Porque provavelmente, se você conhece um pouco das séries, você vai dizer, ah, mas essa série foi lançada antes, depois e tal. Então, Lu organizou tudo certinho aí na ordem cronológica da série Guerra nas Estrelas. Beleza? A primeira série que Lu vai falar aqui foi lançada recentemente, chamada História Jedi. Lu, fica à vontade aí, o espaço é seu. Então, dentro da ordem cronológica, como essa série é novinha, mas ela se passa antes do filme Ameaça Fantasma, ela virou um marco zero na linha do tempo de Star Wars, embora ela dá um salto no tempo, falando de Ahsoka, ela começa com a Ahsoka novinha, bebezinho, o nascimento de Ahsoka, e depois ela dá um salto temporal, mas vamos considerar que ela seja a primeira série dentro da cronologia. Então, assim, essa série, ela começa antes do filme Ameaça Fantasma, que é o filme 1, né, da trilogia prequel, conta a história do nascimento de Ahsoka Tano, a fase dela ainda bebê, passa pelo treinamento dela como padawan de Anakin, né, e depois ela dá um salto, porque são 6 episódios, né, ela é bem curtinho, os episódios são bem curtinhos, inclusive, e depois 3 sobre o Conde Dooku. Os 3 episódios sobre a Ahsoka, começa realmente ela bebezinho, passa pelo treinamento, que foi um treinamento, assim, árduo, né, nessa série dá pra gente ver que o treinamento dela como padawan de Anakin jogava muito duro com ela. E depois dá um salto, vai lá para o período de Rebels, onde, após alguns acontecimentos em The Clone Wars, ela passa a ser uma informante do Império. Então, eu não vou entrar em detalhes para poder não dar spoiler, né? E o Conde Dooku e o seu padawan, que eu também não vou dizer quem é, para não dar spoiler, mas é como se ele desse assim
uma explicação dessa fase dele e como que ele, digamos, se decepcionou, né, com o Conselho Jedi. E quem assistiu a Ameaça Fantasma sabe que ele já não estava mais no Conselho Jedi na época daquele filme. Mas assista a série para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse comportamento, digamos assim, ácido, né, do Conde Dooku. E você, Dan, gostou? Não, eu gosto pra caramba das séries animadas de Star Wars, principalmente, eu tenho um amor grandioso. Ainda ele também. Tem a estética, ele tem uma estética parecida com Clone Wars, né, que a gente vai falar também, e isso já me cativa, porque o Filoni, ele sabe trabalhar muito bem. São personagens que ele já tem uma certa intimidade, assim, vamos dizer, né, a Ahsoka é a personagem que ele criou. E o Dooku também é um personagem que assim, a gente não tinha tanta informação, a gente tinha outras informações em outros materiais de Star Wars. Eu acho que História Jedi pode ser também uma série antológica de você pegar histórias de vários Jedi durante várias épocas e explorar. Eu acho que seria interessante ter uma nova temporada abordar isso também, outras histórias de outros Jedi, né? Para a segunda série de Luke segue a ordem cronológica, vamos falar talvez da série mais clássica, né? Guerra dos Clones. Aparecem certas coisas no episódio 3, no episódio 2, assim. Fica meio solto, mas quando você assiste a animação, eles explicam muita coisa, mas o espaço é seu, jogo duro. Então, The Clone Wars, ou A Guerra dos Clones, essa série, ela é sensacional, gente. Inclusive, se aprofunda no relacionamento de Anakin com Obi-Wan, né? A parceria deles dois. É uma série muito importante. E também uma série que apresenta a Ahsoka, né? Para o universo. Ela novinha, né? Como Padawan, né? De Anakin. É uma série que tem 7 temporadas. É uma série longa, né? Sendo que a 7ª temporada é focada em Ahsoka, né? Ela já adulta e ela como tipo nômade, digamos assim, né? Então, ele se passa entre o filme 2, Ataque dos Clones, e o filme 3, A Vingança do Sith, né? Fala sobre os bastidores da guerra, apresenta personagens pra gente, como a Ahsoka, como eu falei aí, mas também os caçadores de recompensa. Eu acho interessante essa série que mostra todo aquele universo, a bandidagem, digamos assim, né? A parte, a margem da sociedade, assim, Coruscant, Tatooine, o Rondo também, né? Rondo acaba assim, os Jedi acabam recorrendo a ele para algumas coisas, né? Ele é um caçador de recompensas, ele é um trapaceiro, mas ele acaba ajudando os Jedi em algumas coisas. Então, esses personagens foram apresentados, né? Nessa série The Clone Wars. Fora um pouquinho também do relacionamento de Anakin com Padmé, né? Mostra um pouco ali. E na série, na verdade, você entende um pouco mais, né, desse relacionamento e gosta um pouco mais também, né, do relacionamento deles. Então, se aprofunda um pouquinho nisso, na personalidade de Anakin também, né, vai entendendo assim, né, como que ele foi, né, migrando para o lado sombrio. Então, essa série pega esse gancho aí entre o filme 2, Ataque dos Clones, e o filme 3, A Vingança do Sith. Você vê esse passo a passo dessa transformação. Então, eu considero uma série muito importante. Para mim, é uma das séries mais importantes, sinceramente, porque ela foi feita para intercalar essa coisa que tem no episódio 2, né? O episódio 2 é Ataque dos Clones. Aí, quando vai começar a Guerras Clônicas, né? O filme acaba. E aí você fica naquela coisa, velho, eu quero... Como é que foi a Guerras Clônicas? E no episódio 3 já começa, já encerrou as guerras já. E agora, continuando, né, a gente vai trazer uma outra série que explora ali uma parte da guerra também. Estamos falando de Star Wars The Bad Batch, que estreou a 2ª temporada recentemente, mas a 1ª temporada já deu uma carta muito boa. Diz aí, Lu. Então, eu gosto muito dessa série. The Bad Batch, ou Os Malfeitos, os malfeitos, defeituosos. É um grupo de clones que deu errado, assim, eles vieram com defeito de fábrica. Então, eles viraram uma força dentro da força clone, eles viraram uma força especial, como se fosse um grupamento especial, chamado Força 99, certo? Então, assim, as missões que ninguém queria ir, manda a Força 99, porque eles encaram tudo.
Engraçado assim, são clones, da mesma forma, vem do DNA lá de Jango Fett, mas eles têm características diferentes. Cada um tem uma característica. Um é um intelectual, outro tem muita força, o outro tem uma sensibilidade maior, parece assim como se fosse um índio. O outro é bruto, usa a força bruta. Então, assim, cada um tem uma característica. Então, a primeira temporada começa exatamente na Ordem 66, só que o chip que Palpatine colocou nos clones, na cabeça deles não deu muito certo. Eles vieram com defeito de fábrica, então eles não obedeceram à Ordem 66. Por isso que eles se diferenciaram dos outros clones. Enquanto todos os outros clones obedeceram e se voltaram contra os Jedi, eles não se voltaram contra os Jedi. Né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, que perde um pouquinho a graça da série, mas eu acho essa série interessante. Uma coisa que eu acho interessante de Star Wars, uma visão que George Lucas tem também, os roteiristas, é que eles dão um olhar diferente para os antagonistas, né? Porque quando a gente assiste Guerra nas Estrelas, o filme, a gente já sabe quem é o mocinho e quem é o vilão. Só que as séries, eles exploram isso de outra forma. Eu acho isso bem interessante. Eles dão outra perspectiva do porquê que certas pessoas foram para o caminho do mal, né? Isso eu acho bem interessante. Pelo que o Lu falou aí, mostra bastante uma outra visão dos clones, né? Por que eles tomam certas atitudes. Achei bastante interessante. Eu digo que o The Bad Batch, ele lembra o Esquadrão, lembra um Esquadrão Suicida. Né? Eles são mandados para missões. Exatamente. Eles são mandados para missões assim, totalmente impossíveis e totalmente, se der errado, deu, deixa para lá, descartáveis. E por eles serem descartáveis, eles criam uma outra relação para a sobrevivência, né? Já que somos descartáveis, somos considerados os ruins, também, já que a gente não vai obedecer nada, a gente vai fazer nossa trilhagem. E para continuar, né, mais uma série de Star Wars, agora vamos trazer um personagem clássico, mas que uma série que dividiu bastante opiniões. Estou falando de Obi-Wan. Era aguardada, mas será que saciou muito os fãs? E aí, Lu? Saciou sua ansiedade? Oh, se quiser minha resposta sincera, não saciou. Mas, assim, acho que eu criei uma expectativa tão grande, que o tombo foi grande também. Vamos lá. Essa série Obi-Wan Kenobi, ela só tem uma temporada, são 6 episódios. Ela acontece 10 anos após a Vingança do Sith. Quem lembra da Vingança do Sith sabe que no finalzinho ali, Yoda chamou Obi-Wan e disse a ele, você vai para o exílio em Tatooine. As palavras de Yoda foram exatamente essas. Você vai para o exílio, vai levar Luke. Leia ficou com o senador, tinha que separar as crianças para proteger, né, do Império. E passar pelo treinamento de Fantasma da Força, que agora o nome é Espírito da Força. Então, o que a gente imagina dessa série é que a gente ia ver um pouco mais, né, desse treinamento dele, principalmente como Espírito da Força, enfim. Só que ele é obrigado, assim, digamos, ele é obrigado a encarar uma missão, né, muito perigosa. Então, a série passa nesse período que ele está no exílio, o Obi-Wan, ele está quebrado emocionalmente, né, muito arrasado, com as marcas da guerra, né, literalmente as marcas da guerra, de longe. Mas ele tem que encarar, né, a maldade dos inquisidores. Os inquisidores são apresentados nessa série. Então, ele passa por todo esse processo aí, encarando esses inquisidores. E uma treta pesada também, né? Porque acho que pelo trailer todo mundo já sabe. Então, só assistindo a série para vocês entenderem. É uma série curta, com altos e baixos. Não atendeu realmente assim, a minha expectativa. Mas eu aconselho a assistir sem criar expectativa, tá? Para poder ver se vocês conseguem se conectar. Eu vou, assim, quase como o Lu em si, né? Eu gostei de alguns pontos, mas também tenho aqui dizer que nem tudo foi bem encaixado. A série é montanha-russa. A série tem momentos muito bons, né? Icônicos, assim, que a gente vê a volta do Obi-Wan, mas também tem momentos que a série não engata, ela fica meio travada em alguns momentos.
E como ela é curta, você espera que a série, quando ela engatar, ela vá direto, mas não. Ela dá umas decaídas novamente. Mas eu acho ela boa, mas eu tenho minhas ressalvas com a série. Bem, vamos lá. Agora vamos voltar de novo para o segmento de animação e falar de uma série chamada Star Wars Rebels. E aí, Lu, me conte sua experiência com a série. Rebels é uma série que eu gosto muito, assim. Tem gente que acha ela infantil, mas eu não acho ela infantil, não. Ela até começa com a conotação, assim, mais infantil, mas depois ela engrena. Essa série tem 4 temporadas, ela já está fechada, porém, alguns acontecimentos dessa série vão aparecer numa série futura, que é a série de Ahsoka. Ela tem 4 temporadas, né? Então, assim, não é tão longa para as pessoas acompanharem, caso se interesse pela história. Mas marca bem esse período do Império, né? Esse período comandado ali por Darth Vader, né? Pelo Almirante Tarkin também, que ele é um estrategista, né? Então, é um período que ele exerce um domínio muito grande. A gente vê algumas coisas no livro, deixa eu ver, Sombras do Império. Esse livro aqui conta algumas coisas, né, desse período. Ele é legend, mas dá para entender um pouquinho, né, desse período, que foi um período muito, muito cruel, assim, né, muitos massacres. Então, assim, já aproximando os eventos de Uma Nova Esperança, então são os primeiros passos da formação da Aliança Rebelde. Apresenta pra gente novos personagens, que são esses aí, da Esquadrão Fênix. É uma série que tem Jedi, né, que tem Sith, né, aparece Darth Maul também nessa série, né, e também alguns personagens já conhecidos aparecem nessa série também. Ela mostra, assim, o quão perigoso e sombrio, né, foi esse período de domínio do Império, sobre o comando de Darth Sidious, né, que é o Palpatine, o seu fiel escudeiro, que é o Darth Vader, e ainda mostrando toda a crueldade das estratégias do Almirante Tarkin. Mas esse período que o Rebel mostra esses bastidores da rebelião, né, da formação da Aliança Rebelde. O que é legal dessas séries, que eu estou percebendo aqui, nesse bate-papo, é que Star Wars, o mocinho, ele não é só aquele garotinho bom, né? Tem vários tipos de mocinhos aqui. Você não precisa ser só o mocinho comportável, você pode ser o mocinho rebelde. Isso dá para perceber mais séries. Né? Na verdade, isso já tem um pouco no filme, né? Tem o Luke Skywalker, tem a Leia, tem o Han Solo. Né? Todos são heróis, mas todos têm o seu lado rebelde, cada um tem o seu lado meio obscuro ali. Alguns sim, outros não, né? E dá para perceber que nas séries de Guerra nas Estrelas eles exploram bastante isso. Você pode fazer o bem, mesmo sendo uma pessoa não tão legal, entendeu? É bacana isso nas séries. E para continuar as séries de Star Wars, vamos agora adentrar numa série, uma das últimas, eu acho, que foi lançada e que gerou um grande, assim, hype dos fãs, né? Eu acho que ninguém esperava muito dela, mas quando ela foi lançada e foi aos poucos caminhando, eu acho que ela ganhou totalidade dos fãs, que é Andor. Fala aí, né, Lu? Comenta aí como é que é essa série. Essa aqui eu chamo assim de spin-off do spin-off. Porque é uma série, para você entender, é bom assistir Rogue One, que é um filme que é um spin-off. É uma história de Star Wars. Para assistir a série Andor, eu aconselho assistir Rogue One, porque senão você vai ficar sem entender. Quem não vem acompanhando tudo, quer entender assim, de onde que ele veio, né? Então, lógico, o que acontece antes, coladinho ali com Rogue One, e ela é bem na mesma linha do tempo de Rebels, né? Quem lembra de Rogue One sabe que era a busca dos planos para destruir a Estrela da Morte, né? Então, como foi que Cassian Andor foi parar lá nessa galera na Aliança Rebelde? Então, ele era um bandido que acabou se juntando à Aliança Rebelde, porque a Aliança Rebelde lutava contra o Império, aí ele resolveu também lutar contra o Império. Nessa série eu destacaria Mon Mothma. Mon Mothma é uma senadora da República e que ela ajudou a Aliança Rebelde, assim, ela ajudou a criar a Aliança Rebelde. Mas é uma série que atende, né? Ela é focada, assim, ela é uma série tipo investigativa,
né? Ela tem um cenário sombrio, né? Ela tem, assim, se você olha para ela, é cinza, né? A série que você assiste, assim, ela é cinza, é um cenário sombrio, é a periferia ali, né, da galáxia. Andor, sinceramente, eu não esperava, vão fazer um prequel de Cassian Andor. O que é que vão trabalhar? O que é que vão trabalhar ali antes da premissa de Rogue One? Mas ele bebe muito dessa premissa de Rogue One. Ele é um filme como Rogue One é, né? Um filme de guerra, um filme sujo. E ela mostra, acho que tem uma série que tem uma pegada muito violenta também. Acho que tem uma pegada mais violenta de Star Wars, eu acho. Muito, essa. velho. Que ela mostra como a fagulha da rebelião é formada aí. E ela já tem uma segunda temporada confirmada, né? Os 12 últimos episódios que vão fechar a história, que vai se passar vai encerrar momentos antes de começar Rogue One, né? E isso já me deixou com uma curiosidade como é que eles vão encaixar esse ponto aí. E tem outra série que a gente vai falar agora, eu já vou até colocar aqui para vocês, ó. Para muitos é eleito das melhores coisas que já foi feito de Guerra nas Estrelas. Essa hora do meu coração. Né? Uma série também de um personagem que ninguém pediu. Porque quando falo aqui, vamos fazer uma série de um personagem. Pensa o quê? Em Luke, pensa em Obi-Wan, pensa em Darth Vader. Darth Vader tudo bem que já teve sua história, né? No cinema. Pensa em Yoda. Não vou pensar em um personagem B alternativo, entendeu? Lu, fica à vontade. Verdade. Realmente, assim, essa série, ela é a minha queridinha mesmo, assim. Eu sei que tem outras séries boas, mas, assim, o que eu acho de Mandalorian, ela é néctar de Star Wars, assim, ela é um suco de Star Wars. Você não é focado em Jedi, não é focado em Sith, né? Tem a presença da Força. Então, e eles conseguiram transpirar a atmosfera de Star Wars nessa série. Né? Ela acontece 5 anos após o filme 6, que é o Retorno de Jedi. Observe que as outras séries que a gente falou são todas antes, né? Até agora, antes. Agora já é depois, né? 5 anos depois do Retorno de Jedi. Então, ela é ambientada após a queda do Império e início da Primeira Ordem. Então, já pegou essa transição aí. A gente considera um faroeste, né, das galáxias. Essa série tem um clima de faroeste. Então, ele é um pistoleiro, né, solitário, um caçador de recompensas, que o objetivo dele é ir atrás do alvo, né, ele é contratado, ele não quer nem saber o que é. Ele vai e troca da recompensa dele, é um mandaloriano. Então, ele vive lá pelos confins da orla exterior também, ali pela região de Tatooine, porém, por causa de uma decisão, né, inusitada, ele passa a ser alvo, ele passa a ser perseguido. Então, a história se passa nisso aí. Então, como todo mundo já deve conhecer, né, tem o Baby Yoda. Eu não vou aqui dar muitos detalhes, para quem não assistiu, para ter as surpresas, né, mas tem ali um serzinho que ele chama de criança. Eu gosto demais das 2 temporadas dessa série. Curtinha também, são 8 episódios, né, cada temporada, então dá para maratonar, assim. Inclusive, Danilo, me lembra aí, é no final da primeira ou é da segunda temporada, que é uma verdadeira carta de amor para os fãs de Guerra nas Estrelas? Não, a segunda temporada é uma carta... Não, já o final da primeira temporada já é para quem é muito fã, aquela galera hypada de Star Wars, você pira na cena final. Nossa. O Jon Favreau, né, e o Dave Filoni são 2 caras que talvez uns caras que mais conhecem, Dave Filoni principalmente, um dos caras que mais conhece Star Wars, porque fez Rebels, né, fez The Bad Batch, Clone Wars. Então um cara que é hoje a cabeça, depois de George Lucas, que mais conhece Star Wars, e não é à toa que ele hoje é o diretor de unidades da Lucasfilmes, né? E The Mandalorian é a prova concreta que dava para... Acho que se o Rebels já tinha dado esse pontapé, assim, dizer assim, a Disney dá para fazer bons trabalhos com a franquia, não porque a trilogia, a gente sabe que a trilogia da Disney tem seus problemas, né? Muitos problemas, e Mandalorian provou, assim, a Disney pode, com bons roteiristas, com boas pessoas envolvidas, dá para se fazer um material muito bom. E já que a gente está falando de caçadores de recompensa, aproveitar logo a curva para falar do livro de Boba Fett.
Jogue duro, Lu. O que você achou da série? Pois é, essa eu considero Mandoverso, né? É um spin-off de The Mandalorian. Ela é logo após The Mandalorian, né? É mais ou menos 7 anos após o Retorno de Jedi. Se for olhar assim em termos de linha temporal, né? Mostra Boba Fett como que ele sobreviveu ao estômago do Salak, né? Que é um monstro que vivia em Tatooine. No filme 6, O Retorno de Jedi, né? Só puxando aqui da memória das pessoas. Lembra que o Jabba estava com o Luke, né? Leia, todo mundo ali, Han Solo tinha sido capturado justamente por ele, né? Por Boba Fett. Estava ali, acaba que Boba Fett vai parar lá no estômago do monstro, né? Do Salak. E esse monstro, ele leva em torno de 100 anos para digerir, né? Tudo que ele come. Então, essa série mostra como foi que ele sobreviveu, né, ao estômago, como que ele conseguiu sair de lá. E aí, depois, ele tem uma relação muito próxima com os povos da areia, em Tatooine. Mas nessa série também tem uma partezinha do Mandaloriano. Para poder assistir a terceira temporada de The Mandalorian, é importante assistir Boba Fett, por mais que essa série tenha também altos e baixos, tem episódios bons e tem episódios ruins, não é exatamente o que eu esperava. Assim, teve algumas cenas eu gostei muito, sabe? Eu gostei muito, assim, de alguns cenários, né? De alguns acontecimentos, a parte dele com o povo da areia, o ritual ali para ele ganhar aquele manto, né, do povo da areia, eu achei muito interessante, trilha sonora maravilhosa, mas assim, eu achei que a série, em termos do roteiro, para ele, deixou a desejar. Gosto da personagem Fennec, né, Fennec é a caçadora, né, de recompensa, fiel escudeira dele, eu gosto muito dela. Ela aparece em The Bad Batch, ela aparece em The Mandalorian, e ela aparece em Boba Fett. É a personagem, assim, muito interessante mesmo. Mas, enfim, assistam para poder entender até mais, assim, ter uma experiência melhor com a terceira temporada de The Mandalorian. Eu confesso que eu não conhecia essa série, conheci ontem, né? Quando o Lu me passou as séries que iam entrar e tal, mas eu vi que tinha o Robert Rodrigues, né, na direção, não assisti, não sei nem para que lado que a série vai, mas acho que Danilo já deu uma conferida. E aí, Dan, você achou que da série é boa, é ruim? É como o Lu também falou, é boa, tem seus problemas também, não é uma série perfeita, mas ela tem, como o Fábio falou, como o Robert Rodrigues está envolvido... Porra. É você, Satanás. É trash. É trecheira. Eu gosto dela, tem seus altos e baixos, como o Lu falou, não é uma série perfeita, e como você mesmo falou também, tem o Robert Rodrigues envolvido, e tem muito da característica do Robert Rodrigues nessa série. Tem uma trecheira, assim, que particularmente eu gosto bastante. Mas o grande problema para mim de Boba Fett é porque ele foi feito por causa de Boba Fett. Boba Fett é um personagem que os fãs, mas por causa dos livros também, os livros do Legend e tal, que exploram mais o Boba Fett criou-se ele virou uma figura cult de Star Wars. Então sempre se falava, Boba Fett isso, Boba Fett aquilo. E aí quando a Boba Fett aparece em The Mandalorian, a participação dele, o pessoal já levantou, e aí pronto. E para nós encerrarmos nosso bate-papo, nosso grandioso bate-papo aqui, né, com o Lu, vamos falar de duas animações. Estou falando de Resistance, né? A Resistência e Vision, Star Wars Vision. E aí, Lu, o que é que você faz essas duas animações? Então, assisti Resistance por fazer parte, né, da série, porque eu assisto tudo de Star Wars, até Lego, tudo eu assisto. Eu não deixo passar nada, né? Eu assisti. É uma aventura no espaço, sem termos de tempo. Ela acontece, deixa eu ver, calcular aqui, mais ou menos 34 anos após a Nova Esperança, né? Assim, se for olhar em termos de tempo, mas ela é coladinha ali com o episódio 7, né? Então ela pega já essa fase, né, da nova trilogia. É uma nova aliança rebelde, eles chamam de rebelião, né? Essa formação é liderada por Leia, só que a Leia não aparece nessa série, mas essa formação aí a gente só vai ver nos filmes.
Mas esse pedacinho aí desse grupo da resistência, né, passa por uma aventura ali no espaço, né? Sabe que existe um perigo, que é da Primeira Ordem, sabe que existe um grande líder, que é o Kylo Ren, que não é mais o Império em si, o nome agora é Primeira Ordem, e a Nova Rebelião, que aí vem até o piloto, né, Poe, e vem até Finn, que é o Stormtrooper, então vai formando esse grupo. Então, você pega esse início dessa formação. Eu só falo só que Resistência, eu gosto de Resistência, e tem aquela, você falou, tem um pouquinho da pegada mais da Disney ali, não é como o Rebels, né, que é um pouco mais dramático e tal. Ela tem suas coisinhas. O estilo de animação também é um pouco diferente, né? Você pode achar um pouquinho de. Você pode criar um pouquinho de resistência. Opa, né? Literalmente. A piada aqui agora. Eu acabei gostando dela, como o Lu falou. Eu acabei gostando, ela não acabou gostando muito, mas que ela tem suas particularidades com a trilogia sequel, né? Eu tenho algumas, mas tudo bem. Mas vamos para Vision. Vision não entra na linha do tempo. Ela está aqui como a última, né? Mas ela não entra assim naquela cronologia, não faz parte da linha do tempo, não é focada necessariamente em personagens de Star Wars, mas ela tem uma inspiração em Star Wars. Então, assim, são animações, são animes, na verdade, né? São feitas em estúdios japoneses, então tem essa mesma pegada, é muito interessante, tem episódios, assim, bem legais. Para quem gosta de anime, vai gostar, né? Então, assim, é interessante, mas não entra na linha do tempo, não tem a ver com os personagens, mas, assim, quem assiste vai lembrar de alguma coisa que se parece com acesso à força, sabre de luz, figuras que parecem um Jedi, mas, assim, não é, assim, taxativo, né, da saga Star Wars. Mas legal, eu gosto muito de Vision. Vision é bacana pra caramba. E como o Lu falou, ele não é canônico, ele tem inspirações. São vários curtas que eles fizeram uma curadoria, né, de produção e trouxeram para inspirar em Star Wars. E tem mais estúdios envolvidos. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Primeiro vídeo do quadro Fora da Sala, Cinesia Geek convida com nossa parceira de nerdice, Lu. Muito obrigado pela participação. Não venha para cá com esse discurso de que não é fã, que apenas gosta. Não, eu sou fã. Para mim, você é mais fã do que muitos fãs que tem por aí, né? Eu sou fã, não sou especialista. Só recapitulando, a ideia do quadro é convidar pessoas que não têm ligação direta com nenhum tipo de mídia, né? Voltado para cinema ou algum tipo de arte. E nossa primeira participação foi Lu, que já fez um vídeo aqui para o canal falando dos livros de Guerra nas Estrelas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí eu vou deixar com que ela se despeça aqui de vocês. O espaço é de você, Lu, fica à vontade. Eu só agradeço, viu, a oportunidade, porque falar de Star Wars para mim é muito bom, assim, eu sempre gosto. Sempre aproveito a oportunidade para falar sobre Star Wars, um pouquinho, assim, né, que eu fui aprendendo com o tempo, mas é mais, assim, pelo amor, pela paixão, e relembrar tudo isso aqui hoje da série, dá vontade até de assistir novamente. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Danilo, eu aprendo bastante, sempre que converso alguma coisa sobre Star Wars, Danilo me dá, assim, uma aula, e sempre estimula, né, a poder conhecer um pouquinho mais. Então, só tenho a agradecer. E você, Danilo, faça seu jabazinho aí. Velho, aqui eu acho que eu já falei milhares de vezes aqui já, né, galera? Então, se você não conhece o Cinesia Geek, vão lá no site, né, cinesiageek.com.br. A gente vai fazer agora 8 anos de história, meio do mês de janeiro a gente faz 8 anos. A gente tem nosso Instagram, tem um Twitter, e a gente também faz parte aqui, juntamente com o Wilton, a gente faz aqui no canal, sempre aparece. Eu, particularmente, sempre apareço, né? Então, acho que vocês já cansaram de ver minha cara aqui. E se não viram, pode se preparar que você vai ver muito minha cara ainda. E valeu aí, Lu, também, por ter aqui compartilhado essa coisa de Star Wars, né? Star Wars é bom pra caramba. Falar sobre coisa nerd é bom demais, né, velho? É verdade. Exatamente. E se você gosta de cultura pop, de filme, de séries, quadrinhos, livros, e não conhecia o Fora da Sala, chega aqui embaixo, deixa aquela curtida, se inscreva aqui embaixo no canal para não perder os próximos conteúdos, principalmente nesse quadro novo que vai ser bem interessante, né? Ninguém no YouTube faz isso.
chamar pessoas, digamos, comuns, né? Pessoas que gostam de algum tipo de arte para conversar aqui comigo, com o Danilo. Vai ser um quadro bem interessante. E aproveitem e me sigam no Instagram e no Twitter, que eu falo de muitos filmes por lá, outras artes por lá que não vêm aqui para o canal, beleza? E é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Vamos marcar o encontro, que eu tenho que entregar as lembrancinhas. Opa! É tipo esse aqui, tá vendo? Esse aqui é do... Bota o celular aqui, ó. Entendeu? Só que é de Star Wars e tem a marca Mesa Nerd.